Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Estamos aqui, meu amigo, minha amiga, para continuar a nossa leitura meditada sobre a carta Patris Corde do Papa Francisco para este ano de São José. Com muito carinho, com muita alegria que eu recebo você aqui, você que já está seguindo o nosso canal. Agradeço porque você se inscreveu, porque tem compartilhado essas nossas meditações, e acolho também com muito carinho os que estão chegando pela primeira vez. Eu sou o Padre Leandro Carvalho e tomei essa iniciativa de criar um canal para meditarmos neste mês de março de 2021 a carta Patris Corde do Papa Francisco, para também fomentar, aumentar e ampliar a nossa devoção ao querido São José, que há 150 anos foi proclamado o patrono da Santa Igreja Católica. Nós estamos refletindo sobre o ponto número 4, vendo São José como pai no acolhimento. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura e vamos fazer a nossa meditação. O Papa Francisco diz, mais uma vez retorna o realismo cristão, que não se desfaz de tudo o que existe. A realidade, em sua misteriosa irredutibilidade e complexidade, é portadora de um sentido da existência com suas luzes e sombras. É isso que faz o apóstolo Paulo dizer: sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E Santo Agostinho acrescenta: mesmo aquilo que é chamado de mal. Nessa perspectiva total, a fé confere significado a qualquer evento alegre ou triste. Longe de nós, então, pensar que crer significa encontrar soluções consoladoras fáceis. A fé que Cristo nos ensinou é, ao contrário, aquela que vemos em São José, que não busca atalhos, mas enfrenta com olhos abertos o que lhe acontece, assumindo a responsabilidade em primeira pessoa. A acolhida de José nos convida a acolher os outros, sem exclusão, tal como são, reservando uma predileção aos fracos, porque Deus escolhe aquilo que é fraco. É pai dos órfãos e defensor das viúvas e ordena amar o estrangeiro. Posso imaginar que da postura de José, Jesus tenha tomado o motivo para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. O Papa Francisco está a nos falar que São José, ele soube acolher a realidade de sua vida, as realidades boas e as realidades difíceis e complicadas, com o olhar da fé. E é isso que o Papa vem nos mais uma vez oferecer. Ele vem nos dizer sobre o realismo cristão. O que é o realismo cristão? É aquele realismo que não se desfaz da realidade como ela é. E esse realismo, ele é derivado da nossa fé na encarnação de Jesus Cristo. Quando Jesus assume a nossa natureza, a nossa realidade humana, Deus mais uma vez quer como que recriar toda a criação que ele já tinha realizado. Deus, quando tudo criou, fez com que tudo fosse bom, mas o pecado do ser humano manchou toda a realidade humana. E propriamente por isso, a realidade da nossa existência perdeu a sua beleza original. Na encarnação de Jesus Cristo, nosso Deus refaz todas as coisas e assume todas as coisas para si. É o início da nossa redenção. A encarnação do Verbo de Deus é o início da redenção, que tem a sua plenitude na paixão, morte, na ressurreição e glorificação de Cristo. Então, com a vinda de Jesus a este mundo, tudo se torna novo.
Deus, pela graça do seu Espírito, faz novas todas as coisas. E aí entra, como dizia, o realismo cristão. Enxerga a nossa vida, a nossa realidade, as situações e realidades do mundo como algo bom. Por isso as coisas da vida não são excluídas, mas elas são acolhidas. Tudo aquilo que existe é portador de um sentido de existência, com as suas luzes e sombras. São José é aquele que consegue realizar um discernimento. Nas luzes e sombras, ele consegue pensar o que é vontade de Deus, o que me aproxima de Deus. E até nas coisas negativas e difíceis, ele consegue perceber qual a vontade do Senhor. Por isso, o Papa cita aqui São Paulo, que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e Santo Agostinho completa: mesmo aquilo que é chamado de mal. Aqui nós estamos diante de uma visão de fé muito exigente. Como é que nós podemos enxergar que Deus age até mesmo naquilo que é mal? São José teve essa capacidade de discernir e de perceber que, pela graça de Deus, até as coisas complicadas da vida, elas foram ocasião para ele exercitar a sua paternidade. Por isso, o Papa nos diz que São José ele foi pai no acolhimento. Nós, normalmente, quando nos deparamos e enfrentamos as situações negativas, ruins da vida, a primeira questão nossa é espernear. Desde pequeninos, né? E a gente diz: não quero, não me agrada, isso é ruim. São José não esperneou, ele acolheu. Ele acolheu ter que viver toda uma situação, uma série de situações difíceis na sua vida, mas ele fez isso com o olhar da realidade cristã, com o olhar desse realismo que pensa: se Deus permite até o mal, é porque ele faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Então, o que compete a nós? Amar a Deus. O resto que vier vai ser feito de acordo com a vontade de Deus. Se vierem coisas boas que nós desejamos, pelas quais nós lutamos, com as quais nós sonhamos, bendito seja Deus. Mas e se Deus permitir as coisas negativas? O que nós deveremos fazer? Fazer como José, nós não vamos espernear, brigar, lamentar-nos, diferentemente do povo de Deus lá no Antigo Testamento, que no caminho murmurava contra Deus. Nós não devemos fazer isso, mas ao contrário, nós devemos pedir a força, a graça de Deus para podermos enxergar o que virá depois. Porque é depois que passam as provações, as dificuldades, que nós enxergamos que Deus quer que aumente nossa fé. Ele permite as tempestades na vida para que nós possamos renovar a nossa fé e dizer: Senhor, por nós mesmos nós não damos conta. Portanto, Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E como Jesus fez com os discípulos no momento da tempestade, Ele é capaz de tudo acalmar. Mas Ele não acalma antes que a tempestade aconteça. A tempestade é como o estupim para acender de nós esse acolhimento na fé. E quando a nossa fé se renova, Ele vem e acalma a tempestade da vida. Vejamos, nós estamos vivendo aí essas ondas do coronavírus. Em um momento podemos viver de modo mais ou menos normal, de outros momentos temos que nos fechar as igrejas, fechar os comércios, fechar os nossos relacionamentos. E aí? O que vem para nós? Desespero, angústia, ansiedade, tristeza, maledicência, dificuldade com as outras pessoas, murmuração contra Deus? Certamente tudo isso passa pelo nosso coração. Mas aí vem o momento de nós pedirmos a força de Deus, a graça de Deus pela intercessão de São José, para recordarmos que tudo, inclusive as coisas negativas e más, concorrem para o bem dos que amam a Deus. Por isso o Papa vai nos dizer que crer não significa encontrar soluções consoladoras fáceis. Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. No Evangelho, Jesus diz que não é possível ficar cuidando da vida neste mundo tão somente. É preciso que o grão de trigo caia na terra para que ele possa germinar e, morrendo, ele possa oferecer vida nova. Então, acreditar em Cristo não é buscar soluções fáceis.
Infelizmente, às vezes nós nos acostamos da fé com esse desejo de resolver os problemas. Minha gente querida, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, como fez São José, talvez mais os problemas vão aparecer. Fique atento a isso. Então, a fé não promove para nós a busca de atalhos. São José não fez isso, mas ele enfrentou com os olhos abertos tudo aquilo que lhe aconteceu, assumindo a responsabilidade em primeira pessoa. Tome cuidado quando você vê propostas, entre aspas, religiosas, que oferecem soluções fáceis. Faça isto e receba 10 vezes mais. Faça isto e você vai ter riqueza neste mundo. Faça isso e você vai comprar um carro, uma casa, vai ter prosperidade. Cuidado com essa teologia da prosperidade, que não é a teologia do Evangelho. A teologia do Evangelho nunca foi de prosperidade. Deus, sim, Ele dá prosperidade àqueles que procuram viver a fé de um modo concreto, como foi a fé de São José. Mas essa prosperidade que tanto é pregada por alguns grupos hoje em dia, aqui no Brasil sobretudo, não coincidem com aquilo que é o ensinamento do Evangelho. José é aquele que enfrentou com olhos abertos, sem buscar atalhos, sem buscar essa solução fácil em Deus. Pelo contrário, ele assumiu em primeira pessoa a sua missão, a sua responsabilidade, e por isso ele foi adiante. E o Papa diz que com José, Jesus aprendeu a acolher a vontade de Deus, e certamente dessa postura de São José, ele tomou o motivo para a parábola do filho pródigo e para a parábola do pai misericordioso. Então vamos também nós, como Jesus fez, aprender com São José a viver a fé, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as dificuldades, vendo a beleza da força e da bondade de Deus em todas as coisas e também não buscando soluções fáceis. Quando nós buscamos soluções fáceis, nós não estamos seguindo a verdade que vem do nosso Deus. Vamos, como José, assumir as alegrias e os pesos da vida, cumprindo desse modo a vontade do Senhor e caminhando com perseverança no acolhimento da graça do nosso Deus. Vamos então fazer a nossa oração a São José, entregando a ele, sobretudo, as dificuldades que nós estamos vivendo. Vamos entregar essa dificuldade grande da pandemia, com todas as suas complexidades de doença, de saúde, as complexidades políticas e econômicas que estão por detrás. Vamos pedir que São José nos ajude, seja nosso guia para esses momentos difíceis serem vividos na fé. E entregue também aquilo que está atormentando, dificultando sua vida, para que Deus possa ajudar você a resolver da melhor maneira possível. Rezemos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais existiu, sede, nós vô-lo pedimos, o Pai e o protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. Amém. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso, espero por você no encontro de amanhã. Peço que se inscreva no nosso canal, que compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.